Olá, no capítulo 40 é dito que Deus consolará o povo de Israel depois que eles forem exilados pela Babilônia, como vimos na profecia do vídeo anterior. Tudo o que aconteceria seria por conta do pecado deles, mas Deus não os abandonaria para sempre. No verso 3 temos uma profecia que já se cumpriu, que diz o seguinte: uma voz clama no deserto. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Para quem não percebeu, essa profecia se refere a João Batista, que veremos no Novo Testamento, a voz daquele que clama no deserto. Vale ressaltar que o profeta Isaías escreveu essa profecia séculos antes da vinda, da existência de João Batista. E nos versos que se seguem, fala sobre o poder de Deus. E no verso 27, por exemplo, é dito o seguinte: por que você reclama? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, assim diz vocês. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Aqui Deus vem dizer que de tudo sabe e que a todos ouve, e que não se esquece de ninguém, e que retribuirá cada um segundo as suas ações. E o capítulo 40 termina dizendo: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Já no capítulo 41, continua mencionando o poderio do Senhor e também a questão da idolatria comum naquela época. Pessoas, elas tinham em suas casas estátuas feitas de barro ou de madeira, e elas diziam que aquela imagem representava o Deus dela. O Deus daquele povo não passava de uma estátua feita de barro. E Deus muito vem falar sobre isso, da ignorância do povo e de que aquele que acreditava nisso era semelhante àquela estátua de barro. Tinha olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Estão mortos. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendência de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Isso daqui, Deus diz àqueles que não se curvaram diante das estatuetas, diante de Baal, diante de qualquer outro deus pagão, mas que adorava apenas ao Deus Criador dos céus e da terra. E os versos continuam dizendo que no futuro Israel será bendita, será grande e poderosa. No verso 25, uma profecia em relação ao Messias. Abre aspas. Despertarei um homem, e do norte ele vem.
desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes, como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. E o texto continua. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo. Desde o princípio, eu disse a Sião. Sião aqui significa Jerusalém. Veja estas coisas acontecendo. E o texto termina dizendo para que se destruam essas imagens fundidas de barro que são falsas. São obras do demônio. E aqui concluímos mais um vídeo.